Fazer um vídeo filosofia de boteco sobre as escolhas que a gente faz e usar como exemplo ilustrativo a minha própria vida. Um pouco de egocentrismo não faz mal a ninguém, um pouco de egoísmo não faz mal a ninguém, até porque o egoísta, aquele que é egoísta, o que ele quer? Ele quer se sentir bem, ele quer se sentir feliz, realizado, quer se sentir que tem tudo que tem, sejam as coisas materiais, sejam as coisas mentais, sejam as coisas espirituais. Ele quer sentir que ele tem, ele quer para ele quer ser o possessivo de poder ter as posses que tem, de poder ter o seu corpo, ter a sua vida, ter a sua alma, ter suas escolhas, ter suas realizações, seus desejos, seus gostos, ter a sua perfeição, atingir a perfeição, ser perfeito. Mas você querer ser perfeito, querer atingir a perfeição, você vai ir contra Deus, porque foi isso que o capeta tentou fazer, foi isso que o anjo perfeito tentou fazer. Deus, em sua essência, é a criação, é a vida, é a existência, é a consciência. E Deus, segundo as histórias religiosas, aí já é teoria criada por humano, inventada por humano, entre aspas, inspirado em Deus, um humano que foi inspirado em Deus, ouviu Deus, Deus falou com esse humano foi lá e escreveu essa história do que é Deus perante a religião, do que é Deus para a religião e os religiosos, independente de qual religião seja. Cada religião tem o seu próprio Deus, criou o seu próprio Deus. Mas só tem uma religião que tentou impor que seu Deus é o único Deus verdadeiro, que os outros deuses são errados, são historinhas, que quem não orar para esse Deus dessa religião é pagão, é herege, é errado. E o que seria esse Deus segundo essa religião? Segundo essa religião, esse Deus seria uma criatura, um ser divino, um ser perfeito, o único ser da sua espécie, o único criador de tudo que existe, criador de todos os planetas, criador da terra, do ser humano, dos outros animais, das plantas, todas as árvores, todo o oceano, todo tipo de água, todo tipo de pedra, tudo que existe na terra foi criado por Deus, foi feito por essa criatura, segundo essa religião. E essa criatura perfeita criou o anjo perfeito primeiro. A primeira criação de Deus foi um anjo perfeito, foi a criatura perfeita para ser perfeito, funcionar em perfeição. Só que esse anjo perfeito teria ficado o quê? Com inveja, com cobiça, com ganância. E teria almejado ser igual a Deus, teria tentado ser perfeito igual a Deus. Mas ele foi criado para ser perfeito, ele foi criado perfeito, criado para ser a perfeição, se a perfeição é Deus. Então o anjo tentou ser perfeito igual a Deus, tentou ser mais perfeito que Deus. Porque se Deus é perfeito, o que é mais perfeito? Existe uma coisa mais perfeita? Não, então o mais perfeito é ser Deus. Então o anjo tentou ser Deus e Deus puniu ele por causa disso. Deus brigou, disputou com o anjo, com essa criação perfeita dele, e como Deus é mais poderoso, ele mandou esse anjo para fora do reino dos céus, mandou ele para o inferno, para ele ter tanto, ser o Deus do inferno, para ele ser Deus de outro reino, não do reino que Deus criou. Ele criou um outro reino para esse anjo perfeito lá ser Deus naquele reino e ter poder e influência. Nenhuma criatura tem mais poder que ele naquele reino. E ele tem tanto poder que ele pode sair daquele reino e vir para o reino que Deus criou. E vir tentar as criações de Deus. Inclusive Jesus, o único Filho de Deus. Porque quando Jesus estava no deserto, esse anjo perfeito veio com poder suficiente para influenciar, para tentar, para deixar Jesus em dúvida, em tentação. Por um segundo que fosse, por um minuto, por dias, enfim. Ele teve tanto poder, ele tem tanto poder para desafiar Deus. Ele tem tanto poder que Deus não acaba com ele, Deus não extermina, Deus não elimina ele. Ele nunca se arrepende. Ele nunca é perdoado. Então essa criatura vil só existe para fazer o mal a partir desse momento. Ele só faz o mal. Ele só é maléfico e tal. Então, eu acabei viajando na outra filosofia, né? Curioso essa história do ser humano. Agora o que eu ia falar nesse vídeo era a questão das escolhas do ser humano, né? Da liberdade de escolha do ser humano, porque tudo que o ser humano faz, tudo que acontece de ruim, de negativo, é culpa do capeta.
Tudo que o ser humano faz acontece de bom e positivo, aí graças a Deus. Então, assim, não era nada disso que eu ia falar no vídeo. Eu ia falar outra coisa totalmente diferente. Mas, enfim, eu acabei indo para esse outro lado da filosofia de boteco, filosofia barata, das histórias da humanidade e suas escolhas, né? E é curioso como antigamente também na história da humanidade as pessoas tinham que fazer as coisas em nome de Deus, fazer as coisas para Deus, porque Deus não tinha capacidade de fazê-las, né? Por exemplo, o herege, crucificar o herege, matar o herege na cruz, queimar as bruxas na fogueira, tudo para quê? Para purificar a alma do herege, para purificar a alma das bruxas, em nome de Deus, amém. Fazendo um serviço para Deus, porque o herege, porque a bruxa faziam coisas contra Deus, eram contra Deus, e Deus não sabe se defender deles. E aí os filhos de Deus, os cidadãos de Deus, os que querem estar ao lado de Deus, é que tem que defender Deus, em nome de Deus, ir lá e julgar e condenar e acabar com a vida do herege, das bruxas, queimar a bruxa na fogueira, matar o herege na cruz para purificar a alma do herege, para purificar a alma da bruxa, para Deus poder salvar a bruxa, para Deus poder salvar o herege. E aí ensinar as outras pessoas tudo que elas têm que fazer, a roupa que elas têm que usar, a opinião que elas têm que ter, a aparência que elas têm que ter, com quem que elas podem transar, qual a opinião ideológica de vida que elas têm que ter, qual raça que elas têm que ter, para elas poderem ser salvas por Deus, para elas poderem agradar a Deus, qual música elas podem ouvir, qual não podem, qual filme podem ver, qual não podem, o que elas podem fazer além de respirar e além de orar, e como orar, que tipo de oração Deus aceita, que tipo de oração não pode, é errada. Então, essas pessoas determinam essas regras e leis, e a sociedade segue de olhos fechados, agradecendo. Curioso, né? Isso é ser humano, a espécie mais evoluída, a melhor espécie, a obra perfeita, a obra-prima, a melhor criação que existe no universo, a criação mais avançada do universo. É essa raça, é essa espécie, o ser humano.